Paz Senhor, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em Gálatas 5 e eu gostaria de antes fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Paizinho, vem com toda a tua bondade, tua graça e misericórdia, falando aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, para a glória do teu nome. Que não seja, ó Pai, a minha vontade realizada, mas a tua, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Alimenta-nos, ó Pai. Vem, ó Deus, com o pão que o Senhor preparou para nós nessa noite, o alimento que vem nos saciar. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Vem e completa a tua obra em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Acho que é melhor até tirar, né, irmãos, o som. Bom, o que eu vou fazer aqui hoje, eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho do que eu fui ministrada 2 semanas atrás, enquanto o pastor Silas trazia o estudo, né, de Gálatas 5, ele falava sobre a bondade como fruto do Espírito. E no momento em que ele leu os versículos, primeiro ele falou sobre fruto e depois ele leu sobre obras da carne. E no momento em que eu ouvi essas duas palavras, fizeram um contraste muito grande na minha mente. E eu então comecei a receber muita inspiração mesmo, de compreensão expandida dessas duas palavras. E eu comecei até a digitar no grupo, né, do WhatsApp, depois eu compartilhei com os irmãos, porque veio muito forte, assim, algo como se estivesse descobrindo algo totalmente novo na palavra. E foi até algo que o pastor Silas orou, né, depois ali. E eu realmente recebi algo novo do Senhor que eu vou compartilhar hoje com os irmãos. Então, num primeiro momento, eu comecei a pensar no natural mesmo, que essas duas palavras significavam. E eu cheguei a uma conclusão, primeiro, bem simples, de que tanto obra como fruto, está falando aqui de resultado. Ambos são resultado. E aí, pensando ainda no natural, né? Quando a gente pensa em obra, eu, pelo menos, estou passando por uma situação de reforma no meu trabalho, e obra eu vejo que é algo árduo, é algo que dá bastante trabalho, que cansa. Eu vejo lá os pedreiros, né? Eles têm que quebrar e depois eles têm que construir em cima do que eles quebraram, né? E pinta e faz uma série de coisas, sobe em telhado, e não é algo fácil, né? E fruto, quando a gente pensa em fruto, eu nunca vi uma árvore cansada por dar fruto. Não vi nunca uma árvore fazendo esforço para dar um fruto. É algo muito interessante que o fruto flui da essência daquela árvore. O fruto tem muito a ver com a origem da árvore. Por exemplo, uma macieira, o fruto dela é maçã. E é interessante que a macieira, a origem dela também é uma maçã, né? Ela veio da semente de uma outra maçã. E isso é muito lindo quando a gente começa a pensar na nossa origem. A palavra diz que nós fomos feitos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente pensa nisso, a nossa origem é aquilo também que nós podemos gerar como fruto, porque tem a ver com o nosso propósito, a razão da nossa existência. Nós fomos criados com um propósito em Deus, né? Se eu não me engano, é Isaías 43.
Deixa eu achar aqui. Isso eu não tinha nem planejado, mas eu me lembrei agora. Quando fala do que opa, cadê? Fala da nossa criação aqui. Aqui. Isaías 43, 7. Todo que é criado, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós fomos feitos e criados para a glória do Senhor, para manifestar aquela imagem e semelhança perfeita da criação. Para isso nós fomos criados, para isso nós fomos gerados no Senhor. Mas aí o que acontece? O pecado entrou nessa história e é como se essa imagem do Senhor tivesse sido distorcida. Já viram aqueles filtros do Instagram? Às vezes eu fico brincando com aqueles filtros. Então vocês estão vendo a minha imagem nítida, assim eu espero, né? E se eu colocasse aqui algum filtro desses que tem, que distorce a imagem, às vezes fica um olhão, uma boquinha, daqui a pouco já tá toda distorcida, pode embaçar. Já viram um que parece um espelho quebrado, né? É mais ou menos isso que eu acredito que o pecado fez com essa imagem e semelhança do Senhor em nós. Distorceu, quebrou, né? Desconfigurou. E entra aí o Espírito Santo para fazer essa obra, para trabalhar na nossa vida e vir gerar aí esse fruto, que é o fruto do Espírito em nós, que é aquilo que, se nós olharmos, né, se nós colocarmos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tudo que está aqui nós encontramos em Deus, ao contrário das obras da carne. E é interessante, né, que aqui fala obras da carne no plural e aqui é fruto do Espírito. Assim como a macieira só dá um tipo de fruto, que é a maçã, nós também só podemos dar esse tipo de fruto, que tem todas essas características aí. Se nós lêssemos, se por um acaso a Bíblia estivesse trazendo para nós fruto da carne, seria algo muito triste, porque Deus estaria afirmando que a nossa essência está vinculada ao pecado e a nossa origem não é a carne, a nossa origem é espírito. Por isso que aqui é obra da carne. Quando a gente pensa no natural, o quanto que o trabalho, né, pode ser desgastante numa obra, o quanto pode cansar, nós vemos que tudo que está aqui rouba a nossa energia, rouba a nossa disposição, rouba a nossa vida, né? As obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, né? Aqui poderia ser inimizades, contendas. Tem outras traduções, deixa eu ver se eu acho aqui. Qual é o versículo 19? Inimizades, rixas, discórdias, divisões, né? Bebedeiras, orgias, tem alguma outra palavra? Que no caso as duas são orgias. Mas enfim, é uma lista grande, né, irmãos, de coisas que nós não desejamos para a nossa vida e que elas só entram na nossa vida quando nós damos abertura, quando nós não deixamos fluir esse fruto do Espírito em nós,
nós damos vazão à nossa carne, a esses desejos malignos mesmo, né? Sementinha do maligno em nós. E como que a gente chega a consumar essa obra, a realizar essa obra? Começa com uma tentação, começa com um pensamento, começa com um desejo. E, se eu não me engano, é 2 Pedro, separei aqui o versículo, 2 Pedro 2,19, finalzinho, a parte B do versículo diz assim: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se nós pensarmos carne e espírito, aqui a Bíblia está dizendo que são duas forças que estão em constante conflito, e isso tudo acontece em nós, né? Um conflito grande da carne e do espírito, uma que é algo, a outra que é outra coisa, e não tem acordo, e graças a Deus que não é para ter mesmo, porque não é para ter mistura, né? Mas quando fala ali que o homem é escravo daquilo que o domina, a gente pode parar e pensar: o que está me dominando? Porque eu vou ser escravo. Se é o pecado que me domina, eu vou ser escrava do pecado e eu vou gerar obras da carne. Se é o Espírito Santo de Deus que está nos dominando, que tem o domínio sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre o direcionar dos nossos olhos, sobre o que nós ouvimos, sobre as nossas emoções, se é o Espírito Santo que está dominando, aí então nós temos condições de produzir fruto. E nós, a Bíblia diz, não nos chama de escravo, ela nos chama de servos, né? Nós podemos ser úteis para a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E nós vemos também, irmãos, que tem um versículo, deixa eu ver aqui, Tiago 4,7, deixa eu procurar aqui. Tiago 4,7. É um versículo bem conhecido, eu acredito. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeira coisa, submeter-se a Deus. Quando a gente se submete a Deus, a gente passa a ser dominado, não é? Quando a gente se submete a algo, a gente passa a ser dominado. Então, mais uma vez aí a palavra, ela se completando, né? Completando o nosso entendimento. Quando eu me submeto a Deus, e então eu estou sob o domínio de Deus, o que acontece? Não é só ter o domínio do Senhor, eu também preciso resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir aos desejos, aos pensamentos que ele coloca, né? Aquela vozinha: você tem direito, né? Você está com a razão, e tantas outras situações que podem, né? Cada um aqui de repente está lutando aí numa área, porque as obras da carne, se vocês verem, vem até pela leitura, né? Ela traz vírgula, ponto e vírgula, e ela então parece que está dividindo aí as obras da carne em algumas espécies, sei lá se a gente pode dizer assim, categorias, né? Então seria aí primeiro os pecados sensuais, depois de superstição ou falsa religião, de mau temperamento e outras formas de excesso. Então aqui fala da bebida, fala das orgias, né? E fala de coisas semelhantes que, em nome de Jesus, a gente não quer nem ficar aí pensando o que seja, né? Mas são 4, então, categorias, e de repente uns lidam melhor numa área, mas têm fraquezas em outra. E
a gente é fraco mesmo, né? Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos para eles vigiarem, para eles orarem, o que ele fala? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós podemos vencer tentações, na maioria das vezes não é sozinho, né? Aliás, a Bíblia fala que nada nós podemos fazer sozinhos, lembram, né? Mas quando nós temos o Espírito Santo, e não só temos o Espírito Santo, como buscamos comunhão, quando procuramos nos encher dele, até que não sobre nenhum lugarzinho para o pecado em nós, nós podemos ter vitória, glória a Deus por isso, né? Contra as tentações, contra as ciladas que o inimigo planeja para nós, nós podemos vencer. Glória a Deus por isso, né? E eu, lógico, passo às vezes por algumas situações que eu penso, pequei de novo nessa mesma área. É a fraqueza. Cada um sabe aí onde repete, né, aquele erro, se arrepende, chora, fala com o Senhor, eu não quero, não é meu desejo, não é meu desejo, tá pecando de novo nessa área. E aí a gente vê que tá aqui na palavra, né, a carne, desejo que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E isso não é um texto para a gente chegar sem justificar o pecado. Está escrito na palavra que eu não faço mesmo o que eu desejo. Porque não para aqui, né? Continua. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês são dominados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, tem um versículo quando vai continuando que fala do andar. Deixa eu ver onde está, é aqui, por aqui mesmo. Continuando o versículo 24, né? Fala assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas até o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu não sei vocês, quantos de vocês estão acostumados a fazer um trajeto diariamente, e quando a gente está andando a primeira vez num caminho, o que a gente faz? A gente começa a observar mais, prestar atenção. Como é gostoso quando a gente está sem pressa, né? E consegue observar, de repente, eu gosto muito de ficar observando aves, árvores, principalmente agora que elas estão floridas, né? Eu amo porque aqui em Lorena eu vi vários tucanos já e eu acho lindo. E agora é época de migração das aves, tem muitas aves diferentes também. Eu gosto muito de andar observando, mas nem sempre dá. E é uma tendência nossa, quando a gente faz muitas vezes o mesmo caminho, a gente já não ir mais prestando atenção. É como se a gente ligasse no piloto automático e a gente segue, né? Por isso até que alguns especialistas aí falam que é interessante de vez em quando a gente mudar, porque tem a ver aí com uma estimulação para o cérebro, enfim, mas não vem ao caso agora. Quando estou falando aqui, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu me lembro de ter refletido, né, nesse verbo andemos, como que nós temos andado, caminhado com o Senhor? Será que a gente já pôs também no piloto automático? Será que a gente já está andando como se a gente já conhecesse o caminho e não tivesse muito mais o que prestar atenção? E aí a gente deixa de vigiar, a gente pode tropeçar, não é assim? Quando a gente passa muito por um lugar, a gente está tão acostumado
que a gente não olha muito pro chão e de repente se alguém coloca algo no caminho, a gente tá arriscado de a gente tropeçar, porque a gente não esperava por aquilo ali. A gente está tão acostumado, né, que a gente fica mais insensível. E esse é um perigo na nossa vida espiritual, quando a gente se acostuma com o sobrenatural do Senhor, quando a gente se acostuma, eu já sou crente mesmo, eu já conheço a palavra, e a gente se acomoda, né? Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, que a palavra de Deus diz que há para nós novidade de vida. Novidade de vida. Agora eu lembrei do pastor Siles, né? Ministrou, falou que foi uma ministração tão simples. E eu creio que a palavra de Deus ela é simples mesmo. É a gente que complica muitas coisas, mas ele orou para que nós estivéssemos recebendo algo novo do Senhor. E é tão gostoso quando a gente recebe algo novo, quando a gente abre a Bíblia, a gente já leu aquele versículo, a gente já conhece aquele versículo e de repente vem algo novo da parte do Senhor para nós, né? E eu senti isso há 2 semanas atrás e resolvi compartilhar com os irmãos justamente por isso, né? Então, assim, eu já vou estar encerrando, mas só recapitulando, né, eu gostaria que os irmãos atentassem para o cuidado do Senhor na escolha das palavras que estão escritas aqui na Bíblia, nesse nosso tesouro precioso, né? Que bom que não é fruto da carne, que bom que é fruto do Espírito. Isso testifica a nossa origem. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos feitos para a glória dEle, para cumprirmos o propósito dEle, para darmos esse fruto maravilhoso. Ele nos criou para o amor, para a alegria, para a paz, para a amabilidade, para a paciência, para a bondade, para a fidelidade, algo que está tão extinto, está em extinção, fidelidade, né? A gente poder contar com uma pessoa que é fiel a nós. Glória a Deus, nós temos o Senhor, mas seria tão maravilhoso que a gente pudesse realmente confiar uns nos outros. E então nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para mansidão, nós fomos criados para o domínio próprio. E é maravilhoso a gente pensar nisso, né? Quando Deus fala da carne, fala de obra. E mostra com isso o quanto que é penoso para nós produzir tudo isso daqui. O final de tudo isso daqui é morte, não é vida. O final do pecado, né, o salário do pecado, ele é a morte. Então, que o Espírito Santo possa continuar falando com os irmãos, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no nosso interior, nos ajudando nas nossas fraquezas, que todos nós possamos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, resistir às tentações. Todos nós lidamos com tentações, com pecado o tempo todo. É guerra na mente, é conflito, é carne e espírito nesse conflito. Tudo isso está aqui na palavra. Tudo isso nós testificamos que acontece, né? A palavra de Deus ela é verdadeira, mas ela não é algo que, então eu não tenho o que eu fazer. Estou derrotado. Não. O Senhor não nos tem por derrotados, mas nos tem por mais que vencedores em Cristo Jesus. E vamos então fazer uma oração. Eu acredito que depois, né, os pastores também estarão orando, alguém estará orando e finalizando o estudo, mas eu gostaria de estar fazendo uma oração. Vamos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, que pelo Seu sangue pode apagar, pode perdoar todos os nossos pecados
e pelo Espírito Santo, Senhor, que foi enviado para fazer morada em nós. Nós somos templo do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai, por nos escolher, Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar nessa noite da nossa origem, que é o Senhor, do propósito do Senhor, o motivo pelo qual nós somos criados, o motivo pelo qual nós existimos, a razão do nosso existir, do nosso ser. Que a nossa motivação pelas manhãs seja acordar e viver para a glória do Senhor. Que aquilo que nós pensarmos seja para a glória do Senhor. Que aquilo que nós sentirmos, falarmos, seja para a glória do Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, continua falando conosco, continua trabalhando na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigada, amado Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Muito obrigada, irmãos, por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra. Amém? Muito obrigada. Em nome de Jesus.